queria convidar a Ana para estar participando aqui conosco. Já quero deixar todo o time comercial da Vogler e marketing e CTV também à disposição de todos vocês para quaisquer consultas. A gente vai colocar no chat os contatos, embora todo mundo já tenha, mas a gente vai estar compartilhando aí e-mail e fiquem à vontade. Aproveitem o evento e agora vocês estão em ótimas mãos. Vai lá, Aninha. Obrigada. Obrigada, Luciana, Regis. A gente tem pouco tempo, vamos tentar aproveitar. E a gente escolheu o nome, Um Novo Olhar, que é como a Luciana já nos antecipou, que seria usar o ingrediente certo, da forma certa, na quantidade certa e no momento da produção correto. E também tentar aproveitar as possibilidades de um único ingrediente, o que ele pode me entregar, o aspecto tecnológico, o aspecto nutricional, mas também um aspecto funcional, que benefícios, a qualidade de vida que eu posso trazer para o meu pet. Então, o nosso encontro é curto, foco em alimentos úmidos. A gente vai tentar trazer e compartilhar com vocês um pouco aqui da nossa experiência, né, desse desafio que é formular um alimento pet, né, um alimento completo. A gente sempre trata o pet de forma distinta, né? A gente pensa, né, em algumas premissas, que é a questão da segurança, a questão do alimento estável, tá? Porque a gente vai produzir um produto em escala industrial, não é um alimento fresco, esse produto vai para a gôndola. Como nos conta o Regis, o pet, ele se comunica com o tutor, mas existe aí alguma dificuldade em comunicação para a gente saber se aquele alimento está bom, se ele está gostando, se ele está seguro, se ele sofreu alguma degradação. Então, o cuidado é muito maior, né, quando a gente formula um alimento pet comparativamente um alimento food, né, para o mercado food. Então, a premissa de segurança é um aspecto que não dá para negociar, o alimento tem que ser seguro, né, durante o shelf life, nas condições que a gente coloca para venda. O alimento ele tem que ser estável, estabilidade não só o aspecto sensorial, mas ela pode também envolver um aspecto de segurança. A gente vai conversar rapidamente sobre isso, tá? E a questão da humanização, a textura, a palatabilidade, a inclusão de ingredientes que tenham um aporte nutricional e funcional diferenciado, de forma que a gente aí entregue aí uma boa qualidade de vida, né? E a questão da humanização do nosso pet. Bom, quando a gente fala de alimentos seguros, não tem como a gente deixar de conversar sobre os conservantes, né? Então, conservante, né, em alimentos úmidos, né, eles, dependendo do processo de produção, dependendo da embalagem, do tratamento térmico e do shelf life que eu tenha no ponto de venda, eu preciso levar em consideração o uso de conservantes, né? Mas qual é o grande problema hoje, né? Para o formulador, que conservante que eu uso, né? E como eu vou usar, né? Em que etapa do meu processo que eu vou utilizar. Aqui é um aspecto que eu já conversei com alguns convidados, com alguns clientes convidados, que a gente conseguiu ajudá-los aí na produção. A gente sabe que sorbato e propionato são solúveis em água, tá? Então, o grande erro é adicionar o sorbato e o propionato numa etapa de produção que tenha lipídios, tá? Então, esse conservante, ele não estará disponível, ele não estará solubilizado nessas matrizes. E a gente sabe que o alimento PET, ele tem bastante lipídio, ele tem bastante gordura. Um outro equívoco é usar o ácido sórbico, que é insolúvel em água, né? Ele tem que ser usado na matriz lipídica durante o processamento, durante a etapa de produção. Às vezes, o que acontece? Como o alimento PET ele tem muito lipídio, muita gordura, às vezes a gente compra só ácido sórbico, tá? Que é um excelente conservante contra bolores e leveduras, e vai usando em tudo, né? Sendo que ele é desenhado para usar
né, na fração lipídica. Então, se eu uso esse conservante na fração aquosa, numa outra formulação, num outro produto, que vá bastante água, eu acabo que não tendo o benefício do conservante e pior, o produto vai ficar insolúvel e a gente vai ter pontos brancos aí, né, não solubilizados, que às vezes eu não vou perceber, né? Mas eu vou estar jogando dinheiro fora, tá? E pior, o meu pet, ele não vai ter a segurança, né? Não sei se ele vai conseguir nos contar, né, a tempo, né, de que aquele alimento não está seguro. Tá? Uma outra coisa é o espectro de ação, né? Tanto os sorbatos e o ácido sórbico são bastante eficientes contra bolores e leveduras, tá? Mas eles são conservantes muito utilizados no mercado lácteo, né? Porque lá no mercado lácteo a gente tem muita bactéria láctica, né? Naqueles produtos fermentados, nos iogurtes, né? Nos queijos. É muito utilizado nesse mercado, por quê? Porque eles são pouco eficientes em relação às bactérias lácteas. A última coisa que a gente quer num fermentado, né, num iogurte, uma bebida láctea, né, é matar a bactéria láctica, né? Ela precisa estar presente, ela precisa ser viável para ser ainda um iogurte, uma bebida láctea fermentada, tá? Então, o sorbato e o ácido sórbico, né, numa matriz aí PET, onde eu possa ter ocorrência de uma contaminação por bactéria láctica, tá? Então, eu acabo tendo que complementar aqui com o propionato, tá? Que é um outro tipo de conservante que ele pode ser combinado em função desse espectro microbiano. Então, usar, né, no solvente correto, tá? E tentar entender, né, qual o tipo de espectro de contaminantes. Uma outra coisa são os antioxidantes, né? Novamente, a gente tem muito lipídio, né, nessas formulações PET. Então, os antioxidantes, eles se tornam necessários, né? Tornam necessários por questões sensoriais, por questão de aparência e de cor, né? Então, eles são muito importantes, são ingredientes importantes, tá? Então, a gente tem toda uma linha de antioxidantes na Vogler, que é uma linha Inodox, tá? É uma linha que ela vem desenhada e diluída em alguns veículos. Ah, Ana, mas por que eu quero um produto diluído? A gente sabe que o antioxidante muito utilizado, né, um dos mais eficientes é o BHT, às vezes combinado com o BHA, mas a dosagem é tão baixinha, gente, 0,01% sobre a gordura. Então, o que acontece lá na indústria? Eu vou ter que pesar uma dosagem pequena, né? Muito pequena. E aí o que acontece? A dificuldade de distribuir uniformemente no meu produto. Ou seja, eu uso o antioxidante correto, na dosagem correta, mas eu não consigo distribuir uniformemente. Então, pensando nisso, né? A gente já trabalha no mercado food, no mercado pet, a gente desenha blends de antioxidantes bastante efetivos, né? O blend da forma sinérgica, diluídos no veículo adequado para facilitar o manuseio e para garantir que isso esteja uniformemente distribuído na tua matriz, tá? A gente também tem a vitamina C, que é o antioxidante clássico, né? Para bases aquosas, né? Também ajuda aí a questão do desbotamento, da perda de cor dos alimentos. Bastante importante se a gente tem uma embalagem transparente, tá? Isso é clássico, né? No mercado de bebidas, isso funciona para todo tipo de alimento que tenha esse risco, né, de perda de cor, né? E a gente também tem inovação, né, que é o extrato de rosemary, que nada mais é do que o extrato de alecrim, que é um antioxidante natural, né? É um condimento, né, muito utilizado, né, em cárnicos, onde a gente tem bastante gordura, né, lipídios, então é um antioxidante natural, que é uma alternativa que a gente oferece para o mercado, né? Para cada produto, a gente tem um antioxidante, né? No caso de uma opção por uma linha clean label natural. Bom, falando em produtos estáveis, a gente precisa falar dos emulsificantes, tá? Novamente, alimentos PET, alimentos úmidos, a gente tem uma fração água, uma fase água e uma fase lipídica. Então, água e óleo, a gente sabe que é immiscível, tá?
e isso pode ser immiscível já na produção ou ao longo do shelf life. Então, o que a gente não quer, tá? Tanto por aspectos sensoriais, até por aspectos de segurança, é que uma fração aquosa se separe de uma fração lipídica, tá? Separou, a gente não sabe o que pode acontecer com aquele alimento, tá? A gente tem uma série de emulsificantes no nosso portfólio. O destaque é para os monodiglicerídeos, que são emulsificantes de alta performance, tá? Mas, novamente, eles precisam de ativação, aquecimento em alta temperatura, tá? Eu falo 80, 75, eles já começam a ser ativados, mas, assim, vamos garantir 80, que a gente garante aí a ativação. É um erro muito comum usar os monos, tá? Que são antioxidantes, que são emulsificantes bastante efetivo, mas aplicar em uma temperatura de 60 a 65 graus Celsius. Ou seja, eu não vou ter a performance que eu desejo, tá? A performance que eu desenho. Então, a gente precisa ficar muito atento que a gente desenhou em bancada e o que vai acontecer lá no nosso processo, tá? Como é que está a distribuição de temperatura no nosso processo? Eu estou atingindo em todos os pontos do processo a temperatura que é necessária para o meu emulsificante agir? Tá? Então, a primeira pergunta. Então, é uma outra dica que a gente deixa, tá? Lecitina de soja é um emulsificante clássico, que não precisa, enfim, de temperatura para agir, mas isso aqui, ele é mais importante lá para os nossos treats, tá? Funciona em alimento úmido? Também funciona, principalmente se eu tenho muito mais água do que lipídio. Então, a dica é, se eu tenho muita água e pouco lipídio, vale a pena combinar a lecitina com os monos, tá? Lá nos treats, a gente tem uma função mais interessante que a gente vai discutir no próximo webinar, né? E o que é mais interessante desse novo olhar, né? Usar um ingrediente que pode ter um aspecto, uma funcionalidade nutricional, uma funcionalidade para melhorar a saúde do pet, que são as fibras, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho de tudo que a gente pode aproveitar da nossa linha de fibras de celulose C, tá? As celuloses, elas têm uma capacidade de absorção de água e de óleo, tá? E aí, absorve água e óleo, e daí? É um emulsificante. É isso que a gente espera no emulsificante. Então, as fibras de celulose são excelentes emulsificantes, desde que atendam certas características, tá? Aqui, antes de falar da fibra de celulose, eu vou apresentar para vocês que a Vogler tem uma linha de fibras que se chama Inofiber, tá? É uma linha bastante interessante de fibras. A gente desenha essa linha de fibras, né, pensando naquele foco nutricional, pensando no foco tecnológico, tá? Tanto para o mercado food quanto para o mercado pet. Então, vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre vocês, para vocês dessa linha de fibras, tá? A gente tem a linha de celuloses, onde eu vou dar o destaque, a gente tem hoje, mas eu queria contar para vocês que a gente tem outras fibras interessantes, né, que podem ser utilizadas na formulação de alimentos completos, fibra de bambu, fibra de trigo, fibra de aveia, a gente tem a fibra de maçã, que ela é bem interessante, tem uma fração solúvel, uma fração insolúvel, tá? E temos também fibras de milho, goma arábica, que são fibras que têm aplicações pontuais, que aí a gente marca um próximo encontro para conversar melhor. Mas eu gostaria de falar hoje, dar destaque para a fibra de celulose, né? A celulose, gente, todo mundo sabe, ela está na estrutura dos vegetais, tá? No bagaço de cana, tá lá no pinheiro, enfim. A celulose, ela é constituinte, né, dos vegetais, tá? Mas o que acontece? Só tem celulose lá na planta? Não, ela tem celulose, ela tem hemicelulose e ela tem um negócio que se chama lignina, que junta tudo isso, né? E a lignina é como se fosse um cimento. E numa apresentação, numa discussão técnica que eu fiz com a equipe da Vogler, alguém falou assim, Ana, a lignina, ela tá lá na planta, por quê? Porque se chover, o que acontece? A celulose é uma fibra insolúvel que absorve água. Imagina quando chove, né, numa floresta e essa madeira tá toda inchar, né? Imagina só, porque
absorve muita água. Então, a lignina, ela é um impermeabilizante que lá na planta vai impedir que essa celulose absorva água. Mas se eu estou usando a celulose no meu produto, eu quero que ela absorva água, tá? Então, a primeira questão que a gente traz aqui na discussão tecnológica, tá? Celulose. Quando a gente fala de celulose, a gente está falando de um produto 100% celulose. Tá? Ai, Ana, eu encontrei uma que é 60% celulose, que é 80%. Então, eu vou fazer as contas e aí eu vou usar um pouco mais, tá? E no final eu tenho a mesma quantidade de fibra. Atenção, porque provavelmente a gente tem residual de lignina. E a lignina, ela é antagônica à celulose, ou seja, eu estou colocando a celulose para ter um benefício e essa lignina residual, ela vai impermeabilizar a minha celulose, tá? Ou seja, ela vai impedir que essa celulose tenha a performance que eu desenhei lá no meu centro tecnológico, lá no meu P&D, e quando eu jogo no processo, isso não funciona. Então, vai deixar a produção maluca, o produto vai sair diferente, vai sair cada vez de uma forma, tá? Então, quando a gente pensa em produto, em benefício, a gente precisa falar em padronização, tá? Produtos não padronizados, a gente joga dinheiro fora, a gente perde produto e a gente pode perder a imagem, tá? Que a gente desenha aí com tanto carinho, tá? Então, novamente, fibra insolúvel, tá? E como eu contei para vocês, tem uma capacidade de absorção de água e óleo, tá? Mas quando a gente fala de absorção de água, existe um outro parâmetro, tá? Que às vezes a gente fala, vamos supor que vocês aprovem uma fibra de celulose X. E aí o departamento de compras pega a especificação, 100% celulose, achei uma outra fibra 100% celulose, que é mais atrativa, que é o meu segundo fornecedor, que tem um preço, enfim, melhor, não importa a razão, mas é o meu segundo fornecedor. Aí vocês colocam na formulação, na produção e não dá certo. Por quê? Fibra, gente, ela absorve uma quantidade de água de acordo com o tamanho da partícula. Então, isso é muito importante. Então, se eu desenhei o meu produto com tamanho de partícula X, eu vou ter que manter o tamanho de partícula X, porque se eu mudar esse tamanho de partícula, o que vai acontecer? A capacidade de absorção de água e óleo mudam. Tá? Então, esse também é um outro cuidado que a gente tem na Vogler, tá? De trazer produtos que sejam 100% fibra, sem residuais de lignina, tá? De forma alguma, e com tamanho padronizado. Então, se eu aprovo o tamanho 90 com o meu cliente, eu vou entregar sempre dentro daquele range, tá? De segurança de tamanho 90. Se o meu cliente quer o tamanho 200, ele vai comprar sempre o tamanho 200, tá? Então, esse é um cuidado, não só com a fibra de celulose, mas é o cuidado que a gente tem com todas as outras, as nossas fibras do portfólio. Fibra de celulose é uma fibra muito interessante, porque permite, tá? O aporte de fibra insolúvel, que a gente tem aí um aspecto, né, de saudabilidade, tá? As fibras, elas podem, né, de alguma forma aí ter uma função emulsificante, e tem, tá? Porque elas absorvem água e óleo, tá? Então, aí esse é um outro recado que a gente dá para vocês. Falando um pouquinho no benefício do PET. Eu usei uma fibra de celulose e ela tem uma função emulsificante, tá tudo certinho, meu alimento úmido tá bonito, eu usei um produto bacana, eu vou ter uma fibra insolúvel. A gente sabe que fibra insolúvel, gente, para as espécies, para os mamíferos, tem uma funcionalidade na saúde digestiva, tá? Porque elas absorvem água, aí elas têm essa função aí de arraste das toxinas, de limpeza, de melhor trânsito intestinal, tá? Então, a gente sempre, às vezes, se espelha no humano para depois entender o que acontece com o pet. Somos mamíferos, é a mesma coisa. Então, melhora, né, o trânsito intestinal, é uma vassoura que vai limpando e fazendo essa função de arraste, tá? Mas não é só isso quando a gente fala no pet, tá? A gente tem a questão ali do gato, da questão da bola de pelos, né? Que é um sofrimento, né? Para o gato, né? Então,
a fibra de celulose, como ela absorve água e ela leva também essa bola, esses pelos embora, tá? Então, tem essa função também de humanização, né? Vai estar ajudando lá o meu pet ter uma qualidade melhor de vida, né? Não ter esse constrangimento, esse sofrimento, né? E quando a gente pensa, mas aí é mais na questão dos treats, que a gente vai conversar, tem uma função de abrasividade, tá? E uma função de limpeza dos dentes, tá? Então, é a saúde dental. Então, lá o nosso pet está comendo seu treats, que não é a questão que a gente vai discutir hoje, e a fibra de celulose também tem essa função aí de limpeza, de abrasividade, sendo uma alternativa aí muito mais interessante do que alguns produtos químicos no mercado que teriam essa funcionalidade. Bom, vamos falar um pouquinho da gourmetização e textura, usando, vamos dizer, a alternativa tecnológica certa e o que a gente pode desenhar de textura. Primeira coisa, a gente vai falar de hidrocoloides de viscosidade. O que é viscosidade? É textura, é corpo, é deixar um produto mais cremoso. Tá? Vou falar daquele grupo de baixa inclusão, né, que são as gomas, tá? Então, vocês vão ouvir falar goma guar, goma xantana, as carragenas tipo lambda, todos esses produtos, eles conferem textura, viscosidade com baixa inclusão. Bem legal, baixa inclusão, para quem faz o desenho nutricional da formulação, sabe que quando eu coloco um produto com baixa inclusão, eu não tenho impacto nutricional. Então, a gente já começa bem. Esses hidrocoloides com baixa inclusão, eles conferem viscosidade e textura a frio, tá? Então, eu não preciso de aquecimento. Perfeito, tá? Então, eu não vou precisar de aquecimento. Depois eu vou contar uma outra vantagem em processo. Esses produtos, a gente já tem experiência, né? Em sucedâneos lácteos, em vários produtos que tenham vitaminas, minerais e sólidos, eles vão conseguir com uma baixa inclusão, tá? 0,1%, 0,2% aí no máximo, manter vitaminas, minerais, todos muito bem distribuídos. Então, quando a gente fala de um alimento úmido, a gente tem muita água, a gente tem inclusão, a gente tem vitaminas, às vezes você não está enxergando a vitamina, mas ela está lá, né? E o que a gente não pode é que o primeiro sachê, a primeira lata, a primeira porção do processo saia com uma quantidade de vitamina e o restante saia com outra quantidade. Isso a gente não quer. A gente quer entregar um alimento homogêneo. Então, essas gomas, elas têm essa função de, com baixa inclusão, distribuir uniformemente vitaminas e minerais. Elas formam uma rede, né? Formam uma rede e são, assim, imprescindíveis, tá? São importantíssimas se a gente pensa em ter um produto homogêneo, tá? Elas têm performance a frio, mas o tratamento térmico não vai degradar essas gomas, tá? Primeiro erro que a gente tem em produção, dispersão e hidratação, tá? Como elas, com baixa inclusão, elas acabam conferindo textura e viscosidade, elas são muito ávidas por água, tá? Então, gente, não pode jogar direto uma goma no processo. Joga ela no meio da água, o que vai acontecer? Vai formar a água, vai hidratar na parte externa e dentro a gente vai ficar com grumo. Ou seja, eu vou ficar com grumo e não vou ter a performance do produto que eu estou aplicando. Então, bastante importante. Ah, é chato, Ana. Não, é isso. É processo, é tecnologia. É assim que a gente trabalha com goma, tá? O ideal é a gente ter um agente dispersante, tá? Pode ser o quê? Maltodestrina, sal. O que você tem de sólido na tua formulação que você pode misturar com essa goma e jogar dentro de uma das etapas do processo onde a gente tenha cisalhamento, onde a gente tenha velocidade, tá? Então, acontece da seguinte forma, tá? A gente dispersa, tá? Que é uma figura mostrando, tá? Dispersando, aqui a fase de hidratação, e depois a gente tem uma solução bonita dessa forma, se a gente fizer da forma correta. Amidos. Bom, essas gomas entregam essa textura que a gente está mostrando aqui, tá? Ai, mas eu quero cremosidade, tá? Então, quando a gente fala de cremosidade, uma textura mais cremosa,
Então, a gente fala de amido, tá? E amido, a gente precisa pensar aí que processo que a gente tem, tá? É uma autoclave, é um processo... Que tipo de processo? O quanto esse processo, ele vai ser rigoroso, tá? Então, a gente tem uma série de amidos no portfólio, que a gente chama de amidos CUCAP, tá? Eu vou dar destaque para o nosso Resista, que é um amido que ele vai bem em todos os processos que a gente conhece hoje, né, para a produção de alimentos úmidos, né, que tem uma alta performance, tá, e entrega uma textura cremosa e uma viscosidade cremosa e textura ao longo aí do shelf life. A gente também tem uma versão aqui que é pré-cozida naqueles processos onde eu não tenha muita água, onde eu não vá fazer um cozimento e porque tem pouca água e eu vou adicionar no final. Mas o que eu quero contar para vocês, gente, são 2 exemplos de aplicação, tá? Para a gente ter tempo aí para discussão. Um primeiro exemplo é um pó para preparo de bebida. Pode ser uma bebida isotônica, uma bebida, não sei, tá? Então, seria um pó para preparo de alguma coisa para o tutor preparar para o pet sem ter dor de cabeça, você tem que ir no fogão, cozinhar, é um pó para preparo. E aí vocês técnicos vão conseguir ter aí criatividade para desenvolver várias coisas, tá? Esse produto que a gente desenhou aqui uma bebidinha, tá? Bem interessante, uma bebida funcional de preparo a frio, tá? Ela tem um blend daquelas gomas guar e xantana com baixa inclusão, tá? Que é para o preparo da bebida sem precisar de aquecimento, tá? A gente colocou aqui uma fibra solúvel de milho como agente dispersante, lembra que eu falei? Precisa ter alguma coisa para dispersar, senão vai formar um grumo. A gente colocou uma fibra solúvel de milho, que é uma fibra prebiótica. E aqui tem aqui o nosso auxiliar de palatabilização, que eu vou contar para vocês depois, que realça notas doces, nesse caso, tá? E aí a gente fez aqui uma bebidinha aqui com polpa de maracujá, tá? Sem açúcar. A gente experimentou, eu gostei, então dá para o tutor beber e dá para o pet beber também. E o interessante é que a gente consegue variar a dosagem de 0,1 a 0,3% dessas gomas, variando a textura. Então, qual é a textura? Aí é vocês é que vão desenhar de acordo aí com o produto de vocês. Pensando que essa questão de dar viscosidade, de dar essa palatabilidade com essas gomas, tem a ver com palatabilização, gente. Palatabilização não é só o palatabilizante propriamente dito, não, mas o corpo, o tempo que esse produto fica na boca, tá? Então, a gente tem estudado muito, tem tentado entender essa questão sensorial, é um desafio do pet, tá? Tem o palatabilizante, né, propriamente dito, mas existem outros fatores que ajudam como atrativo. Um deles é a inclusão de gomas para dar uma leve viscosidade, um leve preenchimento, um tempo maior na boca, tá? Na boca, para que o pet perceba esse produto. Então, a gente entende que isso é muito importante. Bom, vamos pensar em processo, tá? Pensando em processo, eu vou fazer um alimento úmido que eu tenha arroz, frango, sei lá, ervilha, e tudo tem que ficar em suspensão, tá? Então, a gente tem uma solução que a gente chamou de Inogan PET. Como que ela funciona? Gente, o que acontece? Durante o processo, vocês vão ter um tanque onde vai ter a água fria, por exemplo, onde você vai dispersar o arroz, o frango, a ervilha, enfim. O que vai acontecer? Isso vai para o fundo do tanque, tá? Aí já começamos errado. Não, Ana, o meu tanque tem uma agitação e tudo fica em suspensão. Parou uma bomba, deu um problema lá na máquina de envase, o processo fica parado e tudo decanta. Então, esse Inogan PET, o que ele tem? Ele tem aquelas gomas que eu falei no início, que tem uma solubilidade a frio e que nessa etapa do processo mantém tudo homogêneo distribuído. Mas ele também tem amido, tá? Que é para dar aquela textura cremosa. Então, lá naquela etapa do cozimento, eu vou desenvolver o final da viscosidade e conferir aquela textura cremosa que eu desenhei para o meu produto. Então, entrega, tá? Com uma dosagem baixa aqui de 2%, a gente consegue, né? Já fizemos isso, né? Várias vezes, né? Desenhar um produto
que ele vai funcionar durante toda a etapa de produção. Tá? Nossa, eu vou ter que voar aqui para falar tudo. Vou falar um pouquinho de proteínas. Muito se fala sobre alimentos plant-based para pet, tá? Alimentos plant-based, mas vale a pena, não vale? Será que é? Não sei o quê. Bom, a nossa cabeça é diferente, a gente fala de aminoácidos, a gente sabe que proteínas têm aminoácidos, tá? Então, a gente entende que a função do formulador do alimento pet é entender que aminoácido, né, que o meu pet precisa, tá? Então, a partir disso, ele vai escolher a soja, a ervilha, o arroz, tá? O trigo. Vou colocar um pouco mais de taurina à parte, eu quero melhorar minha palatabilização, vou colocar um pouco de glicina. Então, na verdade, o desenho do alimento vai depender do perfil de aminoácido. Tá? A gente tem o perfil desses aminoácidos, dessas nossas proteínas, tá? Então, o que você quer? Qual é o perfil de aminoácidos? Então, é muito fácil a gente falar, não, isso é moda, plant-based. Então, faça o produto plant-based, atenda o tutor do teu pet, que é vegano, vegetariano, não sei, né? Porque ele quer estar alinhado, né, com o pet dele, mas faça um desenho considerando o perfil de aminoácidos. Então, acho que nós, técnicos, a gente tem esse papel, tá? Então, a gente tem todas essas proteínas para o mercado food hoje, nós fazemos esse trabalho. A gente ajuda o nosso cliente a desenhar um perfil de proteínas, usando, por exemplo, ervilha e arroz, de forma que aquele análogo de leite entregue para o público vegano, né, um produto que tenha a mesma composição de aminoácidos do leite, tá? Então, a gente atende aquele mercado e ainda também atende o aspecto nutricional. Então, assim, é fazer certo, tá? Fazer certo é parar e fazer esse desenho. Então, a minha pergunta é, qual é o perfil de aminoácidos que você quer entregar para o teu pet, tá? Para o teu alimento pet. Aqui, vamos falar que a soja tem todos os aminoácidos em quantidades consideráveis, tá? Ela é equivalente à carne, ao leite. Existem algumas discussões quanto à velocidade aí de liberação desses aminoácidos, mas ela contém todos, tá? E olha que interessante a ervilha e o arroz, tá? A ervilha tem altas quantidades de lisina, só para como exemplo, mas ela tem pouca metionina. O arroz, ele tem bastante metionina e pouca lisina. Então, arroz com ervilha é o casamento perfeito, tá? Assim como arroz com feijão. Então, uma leguminosa com cereal é o casamento completo para a gente entregar o perfil de aminoácidos. Cabe a gente ir lá, analisar esse perfil e fazer esse desenho, tá bom? Bom, pensando no aspecto tecnológico, então a gente já falou no aspecto nutricional tecnológico, tá? Eu vou dar um destaque para o glúten de trigo, que vocês conhecem bem, quem trabalha com alimento úmido, que é todas as proteínas têm uma capacidade de absorção de água, todas, tá? Mas eu vou dar um destaque para o glúten, tá? Que é, além de ser fonte de aminoácidos e tem essas questões sensoriais que a gente já conversou, tem uma função tecnológica muito relevante, tá? A gente está aprendendo ainda a ver como é a função da ervilha e do arroz, né? O aspecto tecnológico, mas o glúten a gente já sabe que tem muita absorção de água, como toda proteína, e que ajuda aí na digestibilidade do alimento, porque por essa capacidade aí de absorção de água. Vamos lá? Acho que ainda tem tempo. Vamos falar dos gelificantes. Eu tenho inclusão e eu quero fazer um desenho de inclusão. Eu vou desenhar as minhas inclusões, eu vou fazer uma inclusão, tá? Normalmente a gente usa carragenas. Carragenas têm uma alta afinidade por proteínas, tá? Então, uma inclusão que vá proteína, as carragenas são muito interessantes, elas têm formatos distintos, a gente tem carragenas na Vogler que dão uma força de gel mais alta, uma força de gel mais espalhável, novamente, não tem a que é melhor, o que é pior, vai depender do que eu quero desenhar como inclusão nesse meu alimento úmido. Mas a gente também tem alginatos,
tá? Alginato é tão pouco usado, né? Alginato, ele é um tipo de hidrocoloide que também tem formatos divertidos, tá? Dá para fazer formatos e que são géis com alta estabilidade ao tratamento térmico. Imbatível, imbatível, tá? Então, acho que cabe, talvez, abrir um espaço, tentar entender a minha inclusão no cozimento, ela está se desfazendo, o formato que eu desenhei, ele não está ficando tão estável como eu desejava, eu quero um formato um pouco mais estruturado, então a gente vai estar falando de alginato, tá? Então, um formato mais definido e uma estabilidade em altas temperaturas maiores. Vamos lá, então, a gente tem, por exemplo, tá? Um produto que a gente chama de Inostab RF, que ele é base de alginato e amido modificado quando você quer uma textura gelificada, mas não tão gelificada, tá? É o caso de pillows, que não é o caso aqui, tá? Onde você quer uma estrutura que vai lá no forno, vai ser assado, eu quero um gel bastante estável e espalhável, então a gente faz essa combinação. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de palatabilização, tá? Eu discuti muito com a Luciana que nome dá para esse momento nosso, tá? A gente vai falar de ingredientes palatáveis, tá? Lá eu falei das gomas que dão aquela textura, aquele corpo que vai ajudar na percepção dos sabores. Ciência sensorial, gente, é uma loucura, tá? Não é só colocar algo que dá atrativo, mas é colocar sempre algo mais, tá? Então, a gente vai dar destaque para xilose, para frutose, que são ingredientes que eles podem ir na composição, né, da minha formulação. Com aquecimento, eles liberam radicais aromáticos, que a gente sabe até que a indústria de palatabilizante usa, tá? Mas eu posso usar na minha formulação também, tá? Para melhorar o atrativo, para melhorar a palatabilização, tá? Então, a xilose e a frutose são ingredientes fantásticos e isso melhora se eu junto com uma proteína, por exemplo, a glicina, tá? Então, se eu junto a glicina com a frutose ou com a xilose, eu tenho uma reação que a gente chama de Maillard, tá? Que é uma reação que vai liberar radicais aromáticos. Então, eu posso comprar meu palatabilizante. Compro o palatabilizante, mas eu consigo, se na minha formulação eu tenho glicina e eu tenho xilose, eu vou maximizar, eu vou melhorar, eu vou entregar um produto muito mais palatável. E aqui a gente está falando dos realçadores de sabor, tá? Bom, a gente tem uma série de realçadores, tá? A linha Inodouce, que realça notas doces, e a Talmatina. O gato não percebe sabor doce, mas a gente tem a nossa linha InoFlavor, que realça tanto notas doces quanto salgadas, tá? Isso é bastante importante. A gente precisa tentar entender e melhorar a aceitação, tá? Então, a gente faz um produto, tá com palatabilizante, aqui é a cereja do bolo, tá? A gente tem experiência em vários projetos que nós participamos, que é a inclusão da linha Inodouce para realçar notas doces, ou a nossa linha InoFlavor para realçar notas doces ou salgadas. A gente consegue um atrativo, uma adesão do pet ao alimento muito maior. Ou seja, não é só o palatabilizante, mas a viscosidade, o corpo, a textura, a minha xilose combinada com uma proteína, por exemplo, e aí a cereja do bolo com essa nossa linha de realçadores de sabor. Não tá faltando algo, tá aqui. E, por fim, eu vou falar aqui, temos o tempo, está acabando, do nosso extrato de levedura, da nossa linha de extratos de levedura, gente, que nada mais é que é de origem natural, é uma secagem da levedura fresca, né? E a gente consegue, dependendo do tipo de levedura e dependendo do processo de secagem, a gente realçar, entregar notas de frango, de carne e um conceito que é mais recente, tá? As notas umamis, que são os quintos sabores. Aqui a gente está falando de novo de ingredientes palatáveis. Esse quinto sabor, esse ingrediente que harmoniza os 4 sabores, né? E isso daqui é uma
é o que tem de mais moderno, que tem de último, quando a gente fala de ciência sensorial aplicada a pet food, tá? Usar o extrato de levedura, tá? É uma fonte de proteína, na verdade, tá? Mas que vai ser aquele quinto sabor, não é a nota doce, não é a salgada, não é o ácido, tá? Não é o azedo, mas ele vai entregar, e não é o amargo, mas ele vai entregar, ele vai harmonizar, tá? E a gente tem ainda, mais ainda, a gente tem aqui os cocumes, tá? Que são extratos de leveduras que dão aquela textura e aquele corpo, aquele preenchimento, tá? Que é algo também que a gente gostaria aí de compartilhar como alternativa para melhorar a palatabilização aí dos alimentos úmidos. Bom, acho que eu voei, né? Mas eu, assim, espero ter passado um pouquinho aí da nossa experiência, né, como soluções para alimentos úmidos.